Erram todos: judeus, cristãos, muçulmanos e masdeístas. A humanidade segue duas seitas. Uma, pensadores sem religião. Outra, religiosos sem cabeça. Almighty. Eu acho que a arte inventa a realidade. Palavras mais bonitas, as que descrevem as coisas fundamentais. Verdades que só a ficção supõe. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. Um amador e faz questão de continuar a ser amador. Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward. Sejam muito bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os nossos devaneios sobre arte, cultura e filosofia aqui na Podosfera. O meu nome é Carlos Samartim e eu serei a sua companhia pelos próximos minutos. Muito obrigado desde já pela audiência. Cada download, cada compartilhamento é um incentivo para continuar com esse trabalho. Esse projeto funciona através de financiamento coletivo. Caso queira nos apoiar e permitir que esse trabalho cresça, entre no endereço www.apoia.se/Verborragia Podcast e apoie com o valor que achar justo e que não for dificultar a sua vida nesse momento já tão difícil. Caso queira apoiar e não tenha dinheiro para isso, pode compartilhar os nossos episódios. Isso já nos ajuda muito. Caso queira fazer uma crítica, sugestão ou simplesmente desabafar o peso das coisas da vida, envie um e-mail para verborragia.podcast@gmail.com ou nos procure no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Bem, por hoje, esses são os recados. Vamos ao episódio. Para quem já é ouvinte desse humilde podcast há algum tempo, é possível que já tenham ficado óbvias duas coisas sobre mim: o meu interesse vibrante pelas religiões do mundo e o meu agnosticismo um tanto quanto radical. Eu sei que para alguns de vocês isso pode parecer um contrassenso, uma contradição em termos. Mas a verdade é que, apesar de não ter uma fé religiosa para chamar de minha, muito pelo contrário, eu sempre achei o fenômeno da espiritualidade como uma das mais interessantes e belas facetas daquele elemento impalpável que nos faz humanos. Essa capacidade de formalizar o luminoso, de encarnar em palavras e pedras as mais impensáveis abstrações, de encontrar uma resposta, mesmo envoltos na mais profunda ignorância, sempre me encantou. Talvez por conta da similaridade assombrosa com as artes, talvez pela raiz que a religião compartilha com a ciência, quem sabe. Fato é que desde muito menino eu me encantei com os ritos, com as deusas e deuses, com as vestes e os templos suntuosos, com os símbolos e cifras, seus mistérios, segredos. E delas todas, as religiões, talvez por seu lugar de destaque em nossa cultura, uma das que mais me despertaram curiosidade sempre foi o cristianismo, com suas infinitas variantes, cujo denominador comum, o foco de culto, aquele homem galileu que possivelmente viveu e pregou na Judéia do início da Era Comum, conhecido por nós latinos como Jesus, é uma das figuras mais fascinantes da história, tendo ele existido ou não. Sua pregação radical sobre o amor ao próximo, sobre justiça social, suas palavras anticlericais e antissistêmicas ainda soam revolucionárias para os nossos ouvidos pós-modernos, tamanho seu progressismo. Jesus, por si, não deixou nada escrito. E tudo que sabemos sobre ele vem de inúmeras fontes posteriores, algumas que não participaram de seus dias em absoluto, e que conheceram Jesus da mesma maneira que nós, através do eco longínquo de suas palavras. E todos sabemos o que isso significa. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E geralmente esse ponto serve para atribuir ao conto original algo que favoreça não o conto em si, mas ao contador. E é a partir daí que eu gostaria de dar um salto temporal e chegar aos dias de hoje
E é o que tem sido feito com a mensagem de amor do pregador galileu em questão. Não é novidade que as religiões tenham servido como fermento para o ódio. Mas recentemente o cristianismo é o mais poderoso desses fertilizantes. Pelo menos aqui pelos lados do ocidente. E em Terra Brasilis, esse ódio tomou contornos assombrosos. Homens e mulheres, em nome de sua fé no pregador galileu, têm derramado sobre outros seu rancor, sua monstruosidade e seu terror. No caso mais recente, o alvo dessa brutalidade que eles insistem em chamar de religião foi uma criança. Uma criança de 10 anos que passou a maior parte de sua vida sob o jugo do medo e da violência. Alegando defesa à vida, essas pessoas, todas elas auto-intituladas seguidoras do revolucionário judeu do século I, despejaram seu desprezo por outra vida, essa sim que merecia a defesa da sociedade. Sei que muitos outros seguidores do Nazareno se lançaram em defesa da pobre vítima, honrando a pregação radical de seu profeta. Sei que essas mulheres e homens, cristãos, fazem valer todo dia o amor, a justiça e o comprometimento com os fracos e oprimidos, que fazem das palavras de Jesus tão inspiradoras. Mas infelizmente, eles são só uma parte. A outra parte, tão ruidosa quanto numerosa, prefere extrair do cristianismo sua faceta mais medonha. E enquanto navegava pelas redes sociais, vendo essas imagens de assombro, fiquei pensando qual seria a reação do Galileu diante desses que hoje pregam em seu nome. Aí me lembro de uma passagem específica do livro que, teoricamente, conta a sua história. Para os que conhecem o Novo Testamento, a passagem a que me refiro está no Evangelho de Mateus, versículo 23. Se você não conhece, esse agnóstico recomenda a leitura. E para encerrar esse episódio, eu vou fazer uso de uma das passagens da escritura da minha religião, a arte, que foram escritas por um de seus maiores evangelistas, Jorge Luiz Borges. Com vocês, o inquisidor do grande poeta argentino Jorge Luiz Borges. Segue. Poderia ter sido um mártir. Fui um carrasco. Purifiquei as almas com fogo. Para salvar a minha, eu busquei oração, o cilício, as lágrimas e o julgo. Nos autos de fé, vi que haviam sentenciado a minha língua. As piedosas fogueiras e as carnes dolorosas, o fedor, o clamor e a agonia. Morri. Me esqueci os que gemem. Mas sei que esse remorso vil é um crime que se somou a outros crimes, e que os dois hão de ser levados pelo vento do tempo, que é maior que o pecado e a constrição. Eu os gastei. Muito obrigado por ouvir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. Dê ouvidos à arte, à ciência, aos pregadores amorosos e comprometidos com o que há de belo na fé e no jornalismo comprometido e sério, porque são eles, não os que usam a religião como espada, que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.